Fala, enfermagem! Estamos na Semana de Enfermagem 2022 do Corém Paraná, sob o tema Avanços e Conquistas da Enfermagem. Uma semana, assim, olha, cheia de riquezas, novidades e histórias inspiradoras. Tudo está sendo organizado pelo NEP do Corém Paraná. E você que está assistindo agora, se inscreva, não só nessa palestra, mas se inscreva em toda a programação que está disponível no site do Corém Paraná. Você vai poder assistir ao vivo ou vai poder assistir depois. Ao vivo, a vantagem é que você pode participar, fazer suas perguntas e assistir depois, quando você não tiver tempo de estar ao vivo, online, né? Nós queremos, essa semana, impulsionar a enfermagem para algo novo, para mudar o perfil da enfermagem, mudar a nossa história, mudar a nossa vida profissional. E hoje o dia é de empreendedorismo na enfermagem. Sim, a enfermagem pode empreender, pode ter o seu próprio negócio, mesmo porque nós somos empreendedores natos. E hoje nós vamos trazer algumas pessoas que vão mostrar a história de empreendedorismo na enfermagem. Olá, boa tarde, Anselma, como você está? Boa tarde, Valdirene, estou bem, e você? Então, nós estamos numa sequência de entrevistas, conhecendo casos de enfermeiras que estão empreendendo, e você hoje vai ser a nossa entrevistada para conversarmos sobre estética. Conta para nós quem é você, Anselma. O pessoal que está assistindo quer saber, quer te conhecer, quer entender em que área que você atua, que faculdade você fez. Então, meu nome é Anselma Flávia, eu sou enfermeira esteta, trabalho na área da enfermagem já faz 20 anos, na área da estética, na estética já fazem 8 anos que eu venho me especializando. Há 4 anos eu tenho um spa em Fazenda Rio Grande, me formei na Uniandrade, né, há 20 anos atrás, da Universidade Joane Andrade. E de lá para cá não parei de estudar em nenhum momento. Vim me especializando, terminando um curso, emendando com outro, e acabei há 8 anos conhecendo a estética, e mesmo com muitos desafios que a gente ainda encontrava na época, quando se falava em enfermagem, trabalhar com estética era um tabu muito grande, né? Mesmo Sim. com esse tabu, eu acabei encarando o desafio e entrei na estética e eu me arrependo nem um dia de Que bom. hoje trabalhar com a estética. Mas o que te chamou a atenção na estética? Por que a estética? O que a estética tem a ver com a enfermagem? Como que foi essa descoberta? Então, o primeiro contato com a estética foi com uma colega minha, que era biomédica, e ela trabalhava na área da estética. E conversando com ela, a gente começou, ela mesma começou a comentar que várias outras áreas estavam, né, começando pós-graduação em estética. Acabei gostando pela curiosidade, pela, na época, a oportunidade de ter um ganho a mais, né? Nas horas vagas, você ter um ganho extra, né? Por me Certo. possibilitar fazer os meus horários. E acabei iniciando a pós em estética e trabalhando com procedimentos mais simples, né? Limpeza de pele, massagens modeladoras, coisas mais simples. Aí conheci a harmonização facial e me apaixonei, né? Aí fui fazer residência, fui fazer a pós-graduação, mais direcionada a esse cuidado invasivo. E assim, hoje eu vejo a harmonização na minha vida como uma área da saúde. Muita gente pergunta para mim: nossa, mas você parou, você largou da enfermagem, foi ser esteta? Eu falei: não, eu simplesmente hoje cuido de pessoas que muitas vezes chegam doentes psicologicamente, É né, a verdade. autoestima, porque principalmente mulher, né? Quem não gosta de se olhar no espelho e se sentir bem? Então, esse cuidado, e enquanto enfermeiro, a gente tem um olhar diferenciado, né? A Sim. gente tem o olhar do cuidar, do bem-estar, de aumentar a autoestima, e não simplesmente do vender produto e do ganho, né? Do faturamento. Então, essa área do cuidado da enfermagem me encanta, de ver as mulheres hoje se empoderar, gostar de si mesmo, poder se cuidar. E assim, sabe, Valdirene, por incrível que pareça, eu tenho uma gama de clientes mais com a idade mais avançadas, mais maduras, muito grande.
porque Olha elas só. acabam se descobrindo muito tarde, né? A gente não, até nós tentamos trabalhar muito com a prevenção com os mais jovens, né? Como Uhum. prevenir para que a sua pele não fique envelhecida mais cedo, mas a nossa gama maior de clientes são os pacientes que já estão em processo de queda facial, como a gente chama, que precisam de uma recuperação, de um tratamento mais invasivo. Então, você tocou num aspecto muito interessante, né? A pessoa com a idade avançada. A enfermagem, ela tem já tem essa, como eu vou te dizer, esse carisma com o idoso, né? E até mesmo dentro do hospital, quando nós só éramos enfermeiras de hospital, o que mais nós nos preocupávamos, né? Era com o bem-estar, com a aparência do paciente. Pentear o Uhum. cabelo, fazer uma escova, passar um batom, passar um esmalte. Quantas vezes eu vi e ajudei a fazer isso também, né? Então, a estética, ela não vem no empreendedorismo para a enfermagem apenas como uma fonte de ganhar dinheiro, mas como um grande potencial que para o enfermeiro isso é uma vantagem perto dos outros profissionais que estão Sim, atuando nessa área, né? E é. isso é muito bacana. E eu fico muito feliz de ver você se realizando assim. E eu queria que você Uhum. contasse como é que foi a sua recepção na comunidade, né? Como a comunidade, as pessoas, o mercado de trabalho, ou até a concorrência, né? Enxergou você, poxa, mas uma enfermeira fazendo estética, como é que foi isso? Como é que foi esse desafio? Então, assim, da época que eu comecei a trabalhar na estética, são poucas as enfermeiras que eu vejo que enfiaram a cara mesmo, assim, surgiu a oportunidade, né? Eu atendia nessa clínica que hoje é minha, uma vez na semana, fazia alguns procedimentos aqui. E surgiu a oportunidade que a dona estava vendendo a clínica, eu falei, não, nunca pensei em ter uma para mim, ainda mais dessas proporções. Ela, não, você tem capacitação, vai lá, fica com a clínica. E, sabe, tem gente que pergunta, como é que você entrou no empreendedorismo? Empurrada. Vai e faça. Só que eu sempre tive muita vontade de crescer profissionalmente. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque eu não entendia nada de administração empresarial, de gestão empresarial, né? E são muitos pormenores que a gente vê. É vigilância sanitária, é RT, é prefeitura, é imposto. Então, são vários segmentos que você tem que dar uma continuidade, que você tem que estar sendo fiscalizado. Então, para estar dentro da lei, né? Porque eu falo, a gente Certo. tem que trabalhar dentro da lei, né? E então, assim, foi um desafio muito grande. Eu fui fazer uma, uma pós-graduação em gestão empresarial, para você ter ideia, para tentar administrar o meu negócio. No começo, eu senti muita dificuldade realmente em questão aos clientes. Quando você diz que é enfermeiro, eles olham e dizem, oh, nem sabia que enfermeiro fazia isso. Ou eles vinham com essa pergunta, ah, mas você deixou de ser enfermeira agora? Não, eu continuo sendo enfermeira, eu só trabalho na área da estética, né? Minha especialização é na área da estética. Mas hoje, um período curto, né? Porque faz 4 anos que eu estou com o spa. Então, hoje, eu tenho clientes que vêm de longe. Para você ter ideia, eu tenho cliente que vem de Jacarezinho para cá, para se tratar comigo. Porque a confiança que eles têm por ser enfermeiro, né? E, claro, a gente entregar o resultado que eles procuram, isso é muito importante, né? Mas a confiança por você ser enfermeiro no paciente é muito grande. Eles falam, ah, quem que vai entender mais de agulha do que o enfermeiro, né? Exatamente. Quem que vai saber anatomia igual o enfermeiro? Então, querendo ou não, os pacientes, né, que são nossos clientes, na verdade, têm esse vínculo. Os colegas profissionais já não têm tanto, né? Eles já tentam barrar a gente. Não, mas é uma enfermeira. Que bom, Sério? né? Que a enfermagem hoje pode ver a capacitação que tem. Hoje eu faço mentoria para outros enfermeiros também. Eu trabalho com mentoria e incentivo. Incentivo todas as minhas colegas de trabalho. Façam estética, abandonem o emprego do hospital e venham trabalhar com estética. Eu acho que tem umas 3, 4 que eu já tirei
dessa vida corrida hospitalar. Então, e que me seguem, que me acompanham, que sempre estão aqui comigo, porque para nós enfermeiros é um passo muito grande e ainda temos muito a conquistar, né? Porque a Uhum. gente ainda tem algumas barreiras que nos impedem Legais. legais de chegar aonde a gente realmente tem capacitação para chegar. Mas com fé a gente vai conseguir, né? Mostrando que a gente é capaz. Eu sempre digo, a gente tem que mostrar que a gente é capaz e que a gente tem essa capacitação de fazer isso. Hoje eu vejo que o nosso Conselho Federal de Enfermagem, os conselhos regionais, eles estão dando muito esse suporte, né, para Sim, legalizar, para dar mais credibilidade para o enfermeiro atuar nas áreas em que for possível atuar, porque nós somos profissionais multifacetários, né? Nós temos uma habilidade de gestão muito grande, a gente pode até às vezes não entender muito de contabilidade, da área financeira, mas a habilidade de gestão ela já é de quem escolhe fazer enfermagem. sim, Você não consegue ser enfermeiro sem ser um gestor, porque você sim. faz a gestão de uma equipe. O técnico de enfermagem também ele pode trabalhar como esteticista. Como que isso está hoje no mercado? Ainda não. O técnico em enfermagem ele não consegue, porque pela nossa resolução, né, os nossos pareceres técnicos, para exercer a estética tem que ser graduado em estética, a pós-graduação, né, estética e com no mínimo 100 horas de aulas práticas para poder conseguir fazer o registro no Corém, né? Isso não é uma brincadeira, né? Nós não Não, é estamos. muito sério. Mexer com estética é mexer com a alma da pessoa. Sim. Então, é muito importante você estar frisando esse esforço que você tem de estar sempre se aperfeiçoando, porque isso não só vai te dar segurança e habilidade profissional, mas vai te dar respeito na comunidade, né? Sim. Então, quando a comunidade vê um profissional enfermeiro atuando na área de estética com tal habilidade, você vai ser modelo para que outras pessoas e mais clientes venham para a Sim, enfermagem nessa área, né? exatamente. A, E a capacitação é muito importante, porque quando você está intra-hospitalar, o cliente é obrigado a ir até você porque ele tem alguma patologia para ser tratado. uhum, E exato. aqui não, ela vem por opção própria, né? Ela não vem obrigada, mas ela vem procurar um resultado. Então, a nossa obrigação de entregar esse resultado é de 100%. Você tem que entregar o resultado. E eu acho muito da sinceridade, né? A sinceridade com o cliente é um dos meus pontos principais, porque nem tudo dá para fazer para todo mundo, Uhum, né? Então, assim, nós não podemos ser simples vendedores de tratamento. Tem que realmente avaliar. Já aconteceu de ter clientes de eu recusar atendimento mesmo. Assim, o cliente vir, eu avaliar e dizer, ó, infelizmente, o que você está procurando eu não posso te entregar, uhum, né? E você ter essa capacidade de dizer para o cliente, não posso te ajudar, você vai ter que procurar um outro profissional. E não ficar empurrando o tratamento, sendo que o cliente não vai ter esse retorno, né? Então, essa sinceridade também faz muito parte da estética e da nossa profissão em geral, né? O enfermeiro uhum. ele já tem esse acolhimento, essa sinceridade, essa honestidade com o cliente, né? Porque ele vem procurar isso com a gente. Isso é verdade. Anselma, para você, o que que é sucesso? É ver o meu cliente feliz. Eu já tive clientes que saiu daqui chorando no final do tratamento quando você mostra o antes e depois para elas. E Que isso para mim é sucesso. Você vê que o teu propósito foi atingido, que é, né, a satisfação feminina. Masculina também, porque hoje os homens procuram tratamento tanto quanto as legal. mulheres, né? Mas a maior parte mesmo que chega com essa destruição da imagem, que de chegar para você e dizer, eu não consigo me olhar no espelho, e depois você vê foto delas no Instagram postando dia Uhum, e noite, isso é uma satisfação assim muito grande. que Isso bacana. para mim é um sucesso. Que ótimo, maravilha. Anselma, para a gente encerrar,
muitas pessoas estão assistindo e têm esse desejo de empreender, mas não sabem nem por onde começar, né? Você citou várias vezes que um dos pontos para a área de estética é a especialização. E o que mais de dica você daria para uma pessoa que tem esse desejo de empreender na área de estética? O que você diria para essa pessoa? Qual os primeiros passos, considerando que você começou no empurrão e talvez não se planejou direito, então você teve alguns erros, né? E você Sim, pode dar essas dicas aqui para nós. sim. A capacitação, em primeiro lugar, a atualização e, na verdade, assim, ó, para empreender, o que você precisa é ter muita coragem, né? Coragem e força de vontade. Vai trabalhar muito. Às vezes eu trabalho 16 horas por dia, porque não é só atender cliente, você tem toda uma gestão para fazer, né? De material, de compra, de venda, de funcionário. Aqui hoje eu tenho 16 funcionários no meu spa. Então, mas vale super a pena, porque nós, enfermeiros, somos capacitados para isso e nós temos essa habilidade, né, da capacitação para empreender. Coragem, muita disciplina, né? A disciplina, eu acho que é um dos pontos principais de você não ter hora para chegar e você não ter hora para sair, você não tem ninguém cobrando o teu cartão, que você vai estar batendo cartãozinho, mas é a sua disciplina que vai fazer o seu negócio ter sucesso, o seu negócio realmente evoluir, né? Para você evoluir, você tem que ter a disciplina de estar todo dia, de estar presente, de corrigir os erros, de ver onde errou e consertá-los. Eu comecei já num lugar um pouco maior, né? Como eu peguei na metade da administração, mas sempre aconselho meus colegas, comecem com uma salinha menor, vai fazendo no dia a dia, conquistando o teu profissional, mostrando que você é capaz, né? Com os pequenos procedimentos, comece pequeno pensando grande, né? Uhum, Porque você tem que conquistar. O cliente na estética, ele é diferente de qualquer outro cliente. Ele é um uhum. cliente que você tem que conquistar. Porque você tem que entregar resultado, você tem que saber o que você está falando, saber explicar para o cliente, fazer uma boa consulta, uma boa anamnese, entregar para ele o que realmente ele precisa e não o que ele quer. Porque nem sempre o que ele quer é aquilo que realmente vai dar o diferencial. Então, essa honestidade com o cliente, esses pés no chão, é muito importante. É interessante que você não perde o teu jeito de ser enfermeira, né? Mesmo nessa área que Não. antes não era nossa seara, né? Mas Sim. sabe o que me veio uma pergunta agora? Você falou assim, sair da correria do hospital e ao mesmo tempo você disse, mas tem que trabalhar 16 horas por dia? Mas não é a mesma correria? Qual que é a diferença dessa correria? Qual que é a leveza que você tem no empreendedorismo, que não tem na vida de empregado, de carteira assinada dentro de uma instituição? Então, eu acho que a liberdade de você poder trabalhar. Eu sou apaixonada hoje pela estética, é uma paixão, assim, não largaria por nada. Mas trabalho muito, e me pergunto, qual que é teu hobby? É trabalhar, eu amo trabalhar. Se eu estou em casa, eu estou lendo alguma coisa da estética, estou produzindo alguma coisa para estética. Então, assim, eu sempre estou envolvida, 24 horas no dia na estética, né? Nessa construção. Mas é uma correria gostosa. É uma coisa assim, e claro, financeiramente me dá um retorno maior, né? Não vamos ser Sim. hipócritas em dizer que o financeiro não importa. Importa, claro que importa. Então, assim, é uma correria que te dá um retorno financeiro e que te traz para mim, né, enquanto enfermeira esteta, me traz uma satisfação muito grande, porque realmente me encontrei dentro da área da estética. E daí você sai realmente daquele estresse. Eu fiquei 17 anos trabalhando no hospital, eu trabalhei sempre na urgência e emergência. Nossa. Então, assim, aquele estresse, aquela correria, aquela taquicardia, e chega a ambulância, sai a ambulância, e, né, todos os dias, daquele sai cedo. Eu trabalhava em dois empregos, né? E sai de um e corre para o outro. Era corrido? Era, mas era mais estressante do que hoje. É corrido, mas tem uma satisfação maior. Que Vale a bacana. pena, vale super a pena.
Anselma, eu agradeço muito a sua participação, aprendi muito com você, já Ai, estou que bom. pensando em marcar um horário aí também. Com E certeza será muito bem-vinda. eu gostaria de convidar os técnicos e enfermeiros, os nossos amigos que estão assistindo agora a fala da Anselma, defenda a enfermagem, defenda o seu colega, indique o seu colega que você conhece, que tem uma área diferente. Nós temos que ajudar a enfermagem a crescer e Sim, não criticar, né? E veja só, olha o potencial, a capacitação que a Anselma tem nessa área e que muitos enfermeiros têm esse desejo e ainda não tomou essa iniciativa por medo de não conseguir, né, conquistar espaço no mercado de trabalho. Aí a prova de que é possível, a Anselma conseguiu. pode Parabéns, sim. Anselma. Muito obrigada. Vou E esperar você aqui. tá bom. E que Deus te abençoe e te dê muito sucesso ainda. E Amém. continue aqui, porque nós temos agora mais uma entrevista, mais um case de sucesso. E à noite, às 19h30, nós vamos conversar com a Comissão de Empreendedorismo do Corém, que vai estar iniciando um trabalho para dar um suporte para os novos empresários da enfermagem. E nós vamos discutir sobre como empreender na enfermagem. Até mais. Até mais. Olá, boa tarde, Regina Zapponi. Como é que você Bo- está? Boa tarde, Valdirene. Eu estou muito bem, muito feliz com esse convite do conselho, né, para Olha que eu só, possa estar contribuindo com o empreendedorismo na enfermagem, passando a minha experiência para vocês. que bacana, Regina. Então conta para nós onde você se formou, quanto tempo você está na enfermagem, quem é essa Regina? Então, a Regina é uma menina que desde 8 anos de idade sonhava em ser enfermeira. Que legal. Sou de Natal, do Rio Grande do Norte, mas por motivos de transferências da empresa do meu pai, eu vim parar em Maringá. Olha que beleza. E aí, aqui, eu fiz a faculdade de enfermagem, iniciei na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, mas eu já tinha uma filha, por motivo da maternidade, decidi me dedicar exclusivamente aos meus filhos, né? Ter meus filhos, eu tenho 3, e após retornar para a faculdade. Então, em 2002, eu retornei, concluí a enfermagem na Uningá, e em Uhum. seguida eu passei no processo seletivo da UEM para especialização de enfermagem obstétrica. Nesse tempo, estava tendo as políticas públicas do Ministério da Saúde para inserir o profissional enfermeiro obstetra no contexto nacional para redução das cesáreas. E Olha só, aí, isso foi em 2006, né? Eu me formei em 2005, em 2006 eu já estava me especializando e já trabalhava também na Santa Casa aqui de Maringá. Então, eu sou enfermeira há 17 anos e há 15 anos eu sou enfermeira obstetra. que bacana. E me conta, como é que começou esse desejo de ser autônoma, de ter sua própria empresa, de encarar o mercado de trabalho? Quando eu fui para a especialização, né, eu estava inserida no sistema obstétrico, que é o modelo nacional, né? As maternidades com médicos obstetras, residentes, e a enfermagem trabalhando como equipe. Mas na minha experiência de estágio em São Paulo, no qual eu fiz no amparo maternal, numa casa de parto, em que coloca o enfermeiro obstetra num lugar de autonomia, isso me chamou a atenção, Valdirene. Olha só. Então, eu fiz todo o meu estágio em São Paulo e retornei. E quando eu retornei, eu voltei cheia de vontade, com aquela sede de ver a mudança acontecer. Mas, às vezes, eu esquecia que eu estava inserida dentro desse modelo obstétrico e que não permite o enfermeiro ter essa autonomia.
pelo próprio modelo de que era um hospital que atendia mulheres de alto e baixo risco por ter residência médica, e pelo lugar que o enfermeiro ocupa dentro do sistema, como um gerenciamento de setor. Eu coordenava um setor. Eu era enfermeira obstetra, porém eu gerenciava o setor, né? Na época, com 34 técnicos de enfermagem. Então, esse lugar em que eu me encontrava não permitia essa autonomia como enfermeira obstetra. Eu tinha outras funções para fazer. Mas o meu coração ardia, o meu coração queimava por essa mudança de modelo. Meu coração queimava para reduzir as taxas altíssimas de cesáreas aqui em Maringá. Era 84%, e ainda não está muito diferente, mas a gente já conseguiu baixar um pouquinho mais. E aí, a partir daí, eu comecei a alimentar esse desejo de ter a minha própria empresa, de ter autonomia, de eu fazer meus horários, eu ter o meu rendimento de acordo com o que eu desempenhava, sabe, com a função que eu desempenhava. Eu sabia que trazia uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade técnica muito grande. Porque dentro do hospital, a gente está inserido dentro de uma equipe. Uhum. Nós temos o médico, temos técnicos, temos enfermeiros, todo mundo ali trabalhando em conjunto. Quando eu saio desse lugar e olho para mim e falo, agora eu sou uma empresa, isso traz um monte de coisa junto. Então, você precisa se sentir muito segura para dar esse passo, sabe? É tanto que eu não fiz isso de imediato. Eu ainda fiquei por 5 anos como coordenadora da maternidade da Santa Casa e, paralelo, dando aula na Uningá, como supervisora de estágio. Eu construí um caminho profissional para daí, então, eu sair e me colocar, né, como profissional liberal e assumir todos os riscos, todas as responsabilidades que a profissão me traria a partir dali. Hoje são 10 anos trabalhando na assistência direta ao parto. Eu comecei em 2012. Uhum. Em 2015, eu deixei todos os meus empregos e foi quando eu abri a empresa. E aí eu comecei, e estou até hoje aqui, e de verdade não pretendo continuar por muito tempo. E deixar a carteira registrada não te deu medo, não? Deu. Deu porque você tem uma segurança, né? Sim. Você cumpre o seu horário, você bate o seu cartão, outro enfermeiro entra no seu lugar, ninguém fica sem assistência, porque outros profissionais estão lá, e aquele dia determinado pela empresa, seu salário está lá. Você tem 13º, você tem férias, você pode planejar. Quando você se propõe a ser autônoma, você também tem que pensar que vai ter mês que você vai ganhar muito e vai ter mês que você vai ganhar 1/3. Exato. E precisa haver um planejamento financeiro para isso. Uhum. Né? Porque seus compromissos financeiros continuam. Então, quando você se propõe a ter uma empresa, você ser empreendedora, você tem que ter todo esse planejamento, sabe? De horários, de férias, tempo em família, financeiro, o que você vai comprar, se você vai poder pagar, tem que ter toda essa estratégia que envolve, sabe, toda a sua trajetória como empreendedora. Não Que pode não, ir se aventurando já de cara, sim, porque você pode... tem que ter pé no chão, né? Exato, tem que Não é ter uma pés no aventura. chão. Exatamente. Mas não é Isso. algo impossível, né? Não. Tanto não é que você mostra Sim. o teu exemplo de estar no mercado de trabalho como autônoma, prestando um serviço para a comunidade importante. E, aliás, como é que a comunidade recebe? Porque, normalmente, não é o enfermeiro que tem empresa, né? Normalmente, o enfermeiro é empregado. Isso, E bem como você isso. foi recebida pela comunidade, pelos teus clientes, pela concorrência?
Como é que foi isso? Olha, deu trabalho, muita resistência a princípio, porque o que era conhecido era o lugar do enfermeiro onde? Em clínicas, né? Sempre, não vou colocar submisso, sempre ali alinhado a um profissional responsável por ele, no caso o médico, né? Ou hospital ou BS. Aí, de repente, eu saio com essa ideia de que vou atender parto. Encontro uma colega amiga minha com o mesmo desejo, né? Mas, ao contrário de mim, ela continua atendendo partos também, mas ela é enfermeira de UBS. Eu parti para a autonomia mesmo. Né? E aí houve sim um questionamento. Mas você pode atender parto sem médico? Como assim? Você fica em casa até 8 centímetros, depois vai para o médico, vai para o hospital. O médico não vai em casa, então esse lugar de valorização do enfermeiro obstetra, a princípio, assim, de imediato, me pareceu muito desconhecido. Uhum. As pessoas, até entre meus colegas enfermeiros, desconheciam essa Sim. autonomia que a gente possuía e que é regulamentada pelo conselho, que é amparado legalmente. Em contrapartida, as mulheres me receberam assim de braços abertos, porque a gente tinha um histórico na época de muitas cesáreas e muita violência obstétrica dentro dos hospitais. E essas mulheres queriam ter seus filhos de parto natural, queriam estar em casa com segurança, sendo Uhum. monitorada por um profissional, mas ir para o hospital no momento certo. Então, ao mesmo tempo que houve essa resistência dos meus colegas, né, e de médicos também, por outro lado, a clientela que eu queria alcançar abriu os braços e me recebeu. E você faz parto em casa também? Também, parto domiciliar planejado também. A Planejado. demanda maior é hospitalar, Uhum. porque é o que eu sempre falo, 98% dos partos, Valdirene, acontece dentro do hospital, Uhum. 2% em casa. Nós precisamos mudar a realidade dos partos hospitalares. E a partir daí, da minha aparição como enfermeira obstetra autônoma, né, a família me contrata, eu não tenho vínculo empregatício com hospital nenhum, nem com médico nenhum, porém, nós formamos uma equipe aqui em Maringá, Uhum. com 3 médicos, 4 enfermeiras obstetras, e os hospitais abriram as portas para a gente. Então, a Olha gente que tem bacana. entrada livre dentro dos hospitais. Né? Quando a gente entra no hospital, eu entro com a mulher em torno de 8 centímetros, o médico já é acionado e a gente segue a assistência, eu e o médico junto. E a Uhum. equipe de enfermagem do hospital nos auxiliando. Então, hoje, a gente consegue trabalhar, né, muito bem, somos muito bem reconhecidos, tanto pela gestão hospitalar, pelos profissionais, quanto pelas mulheres, pelas famílias que contratam nossos serviços. E junto comigo, com essa minha trajetória, eu rebanhei um monte de enfermeiro obstetra junto, né? Que bacana. Parecia que alguém precisava dar o primeiro passo, ter O primeiro coragem passo. de sair do Uhum. sistema e começar algo novo para as outras seguirem, né? Então eu fui a pioneira aqui em Maringá a fazer isso. Eu acho maravilhoso, porque a qualidade do atendimento do enfermeiro obstetra é algo que não se encontra em lugar Verdade, nenhum, com profissional nenhum. Porque, acima de verdade. tudo, o enfermeiro ele tem aquela característica de amor, de compaixão, de Exato, entender o outro que ultrapassa o profissionalismo de todas as outras profissões. Tem muito, exato. não estou menosprezando nenhuma profissão. Eu estou Sim, sim. dizendo que a nossa profissão ela é de uma riqueza É. incalculável. E eu queria perguntar para você uma coisa. Para você, o que é sucesso, Regina? Olha, essa é uma palavra tão ampla, né? Sim. Tão ampla.
Porque algumas pessoas podem pensar assim, ela é muito feliz porque ganha mais que o salário de uma enfermeira de hospital. Ela é feliz porque ela faz os horários dela, ela decide quantos clientes quer atender naquele mês, ela decide se quer passar Natal e Ano Novo com a família, né? Só que, para mim, o sucesso é exatamente sentir o que eu sinto hoje. Sabe? Foram lutas, foram batalhas para ter o meu nome reconhecido como uma profissional liberal. Foram situações de muita resistência, mas dentro de mim tem uma essência pelo direito da mulher, sabe? De escolher onde ela quer ter esse filho, com quem ela quer ter esse filho. E saber que eu posso oferecer essa assistência com segurança, com a tecnologia a meu favor, com médicos, com uma equipe de médicos que entenderam qual era a minha proposta de trabalho. E não se colocaram acima de mim hierarquicamente, né? Olha, eu sou médico, eu sou responsável pela equipe. Não, cada um tem o seu lugar, cada um oferece o que a sua profissão permite oferecer dentro da ética. E é por isso que a gente deslanchou, sabe? É por isso que a gente cresceu, porque existe um respeito. Então, para mim, o sucesso é esse, é oferecer uma assistência de qualidade, ver famílias terem o seu protagonismo respeitado, o seu desejo de ter o seu parto respeitado. E quando eu digo ter o desejo de ter o seu parto, não é demonizando a cesárea. É falando para essa mulher, olha, se você quer escolher a via de nascimento, você precisa ter a informação. Você precisa ter esse esclarecimento dos riscos e benefícios. E, a partir daí, você faz uma escolha consciente. Eu poder levar essa informação para ela, isso para mim já é um sucesso. Sabe? Então, estar onde eu estou hoje, fazendo o que eu amo, e ver famílias realizadas, e todo o respeito que isso envolve, o nascimento, para mim é o maior sucesso. Não vou ser hipócrita de dizer que o dinheiro que chega é muito bem-vindo. Porque ser empreendedor, a primeira coisa que você tem que fazer é a coisa com amor. O dinheiro Exato. é consequência disso. Exatamente. E ele vem, porque o mundo do Ele vem. empreendedorismo É aquele ditado, você colhe o que planta. É isso aí. Né? Então, tem os frutos. Regina, você está sendo assistida por pessoas que têm desejos de empreender, né? E você, nesse momento, está sendo inspiração para outras pessoas para empreender, quem sabe, nessa área ou em outras áreas também, mas é um ponto de partida, né? O Corém Paraná, já está falando na entrevista anterior que ele está com a comissão de empreendedorismo que vai dar esse suporte para novos empreendedores, que não vão sofrer tanto como você sofreu em fazer tudo sozinha, né? E vai ter o seu apoio também. Mas o que você diria para esse profissional que está te ouvindo agora, que tem desejo de empreender, que caminho como ele deve começar? O que ele tem que fazer para começar? Para entender se ele tem esse perfil de assumir risco? Procurar uma empresa, exatamente isso, procurar uma empresa para que tenha os conselhos necessários. Quando eu comecei meio sozinha. Eu fui observando qual era o desejo das mulheres, dentro da minha prática hospitalar, o que deixava de se fazer por ela. Partiu daí. Mas eu procurei um profissional da área, né, um contador para ver que tipo de empresa cabia dentro do que eu queria, quanto que eu deveria investir. Eu procurei um profissional de marketing, eu procurei empresas que desenvolveram a minha logo, de acordo com minha proposta de trabalho, com o objetivo, com a missão da empresa. Então, o conselho que eu dou é procure uma empresa para você receber as orientações adequadas, né, para você começar no caminho certo, porque talvez eu tivesse um resultado mais rápido se eu tivesse feito isso. Mas quando eu acordei, que eu pensei, não, eu preciso de uma empresa para me assessorar, já tinha passado 1 ano, por exemplo, 2 anos. Sim. Né? Então, se puder ter uma empresa, né, para te orientar,
deve ter, não é nem assim se puder, deve ter uma empresa para orientar, para saber em que momento abrir, né? Que tipo de cliente você quer alcançar, uma pesquisa de mercado. Eu não fiz pesquisa de mercado porque, tipo assim, eu mesmo fiz minha pesquisa de mercado, né? Mas as empresas podem fazer isso por você. E elas te dão a coisa mais organizada, sabe? Então, a minha orientação, o meu conselho é esse. E se puder guardar um dinheiro também, Sim. é ideal, porque tem gastos, Uhum. né? Tem gastos com logo, gasto com assessoria. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, Valdirene, procurar uma empresa que ela vai poder te assessorar e dizer o que você precisa, e em que momento você precisa, e quando vai poder abrir essa empresa. Que maravilha. Regina, eu estou muito feliz com a nossa conversa. Eu Ai, acredito que que bom. você deve ter inspirado muitas pessoas. Eu convido quem está assistindo a continuar aqui, porque vem mais entrevista, tem mais exemplos de enfermeiros Que bom. empreendedores. E Eu fico dizer feliz. novamente que não só enfermeiros podem empreender, técnicos podem empreender também, Sim, auxiliares de sim. enfermagem podem empreender. Eles vão ter que ter um responsável técnico enfermeiro, mas eles podem ser o dono da Sim, empresa. exato. E hoje à noite nós vamos ter uma palestra da Comissão de Empreendedorismo do Corém do Paraná, às 19h30, onde vai dizer como a enfermagem pode empreender. Olha, eu vou Então, aprender mais um pouquinho. você está convidada também para ficar aqui e participar dessa reunião. Não vai ser uma palestra, não, vai ser uma reunião de negócios, porque agora Ai, nós que somos bom, enfermeiras de negócio. que Regina, bom. muito obrigada. Que Deus te Eu que abençoe. agradeço. Continue sendo essa mulher guerreira e tenha muito Muito sucesso. obrigada. Muito obrigada. Beijo para vocês e obrigada pelo convite. Dia 20 eu estou aí para ver você, conhecer vocês pessoalmente. Isso mesmo. Um beijo. Beijo. Tchau. Boa tarde, Cláudia Gobi. Boa É um tarde. prazer receber você aqui no Corém Paraná. Nós hoje estamos falando sobre empreendedorismo na enfermagem e mais um case de sucesso. A Cláudia Gobi está atuando como empresária na área de podiatria e estomoterapia. E você, Cláudia, conta um pouquinho para nós quem é você, de onde você estudou, há quanto tempo você está na enfermagem? Boa tarde, então, para todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, né? Então, eu sou de Cascavel, né? E eu me formei, esse ano completam 15 anos, e me formei na UniOeste, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né? Então, tem já 15 anos passei por várias áreas aí de atuação, e agora resolvendo empreender, né? Há quanto tempo você está empreendendo? Olha, tem aproximadamente uns 2 anos assim que eu tenho atuado eu iniciei com os atendimentos domiciliares e tem 1 ano e pouquinho que eu atendo em clínica agora, né? Que aí o negócio mudou um pouquinho. A clínica é sua? Não, é como se fosse uma sublocação, né? Ah, sim. Como um consultório, É um né? consultório Isso. médico, tem outras especialidades lá e eu atendo alguns períodos, né? Entendi. E me diz uma coisa, como é que começou essa história de você empreender na enfermagem? Como que você definiu qual era a área que você ia empreender, que você ia dedicar a sua vida? Desde a graduação, eu tive contato com a estomaterapia, participei de projetos de extensão, né, e tudo mais. E aí, fui funcionária pública, né, não só em um local, e aí eu tinha vontade de voltar a morar em Cascavel, né, eu e meu marido morávamos em Curitiba, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na área comercial. E aí eu entrei na área comercial de produtos, né, médico-hospitalares ali. E trabalhava com a linha de cicatrização. E foi onde eu voltei a me aproximar com a área de tratamento de feridas e tudo mais. Então, isso foi em 2014, né? Então, eu trabalhei alguns anos em saúde da família, e, né, em outras áreas, na licenciatura. E aí, em 2014, eu entrei na área comercial. E ali eu conheci um mundo que até então, assim, tudo para mim era novo, era desconhecido.
Aí fui fazer gestão comercial, fui fazer um MBA para aprender a questão de comercial, porque a gente na enfermagem a gente aprende a parte gerencial, mas a parte comercial, nossa, é muito pobre ainda, né? Então, fui estudar isso, e aí você começa a conhecer mais o mercado, você começa a fazer um network, você começa a ver, nossa, na minha região, né, isso seria legal e tal. E isso, né, eu fui desenvolvendo assim devagarzinho. Mas a história de empreender, de mudar, girar a chave, foi quando eu já estava há 4 anos na área comercial. Aí saí, fui mãe, né? A maternidade pegou, e aí quando a maternidade chegou, eu falei, meu Deus, é muito difícil. Eu viajava, assim, eu não tinha uma questão de horários fixos. E aí, quando tu é mãe, você não é mais, não, você não manda só em ti, você tem alguém que depende de ti. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer a gestão do meu tempo, né? Ter mais liberdade, ter mais flexibilidade para o trabalho. Foi aí que surgiu, né? Então, eu saí da área comercial depois de um tempo, e aí fui fazer estomaterapia, aí fui fazer habilitação em podiatria, laser terapia, aí eu fui me capacitando. Então, esse foi o processo. Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, né? É muito difícil quem consegue do dia para a noite mudar. Existe um caminho, esse percurso, né? E o meu foi muito suave, foi tudo acontecendo devagar, né? Então, saí da área comercial, fui estudando, fui me preparando, aí comecei a atender na área de estomaterapia, então eu fazia prestava serviço enquanto autônoma para a indústria de produtos de estomaterapia, né, voltado às estomias. E aí, depois que eu saí dali, aí eu fui para o consultório. Eu falei, não, agora é a hora de tentar montar algo da podiatria, porque a podiatria funciona melhor. Tem como trabalhar com ela de forma domiciliar também, que eu estava nos atendimentos mais domiciliares e hospitalares. E aí eu falei, não, agora é a hora. Aí eu investi em montar o consultório, né, para começar a fazer os atendimentos de podiatria e de feridas e tudo mais. Então o consultório veio tem 1 ano e alguma coisa, assim, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Foi no início de 2021. Mas é toda uma trajetória. Desde 2014, aquela coisa ali no ouvido vem, né? Você vem vendo e vem construindo, assim, dia a dia um pouquinho. Você vê, o empreendedorismo, ele vem de encontro com uma necessidade da pessoa. Ele vem de encontro com o sonho de uma pessoa. Mas ele tem a sua tomada de decisão e tem que ter o seu preparo, né? Então é muito interessante você trazer aqui para quem está assistindo, Cláudia, esse preparo que você fez. Você não se lançou de cabeça, né? Você se preparou, porque para você ter uma empresa, você tem que ter um domínio daquilo que você faz. Você tem que ser preparado para isso, né? Você não vai empreender à torta direito sem ter uma segurança técnica daquilo que você está fazendo, né? Principalmente técnica, né? Principalmente técnica. E nunca se ouviu falar, né, que enfermeiro tinha consultório. Olha só, enfermeiro pode ter consultório de enfermagem. E pode ganhar dinheiro, né? Pode ganhar dinheiro, porque não é caridade, né? Aliás, quanto nós perdemos, né, com essa pseudo-segurança que a gente tem de achar que estar registrado no hospital, você tem segurança financeira. Há um risco ser empreendedor? Enorme. Mas enorme. Mas também existe um risco de ter uma carteira assinada, porque você não garante que você vai continuar naquele trabalho. E uma coisa que é muito interessante na sua fala também é essa questão do tempo, né? Quanto mais tempo nós temos dentro de uma instituição que não é nossa, menos tempo nós temos para nós mesmos, né? E isso você comprova com a sua vida, com o seu empreendimento, que você tem hoje como controlar o seu tempo. E tempo é dinheiro, né? Não é que a gente consiga trabalhar menos. A gente acaba trabalhando, enquanto você está em casa, você está trabalhando. Você está respondendo um paciente que
precisa tal coisa, você está reagendando um que precisa fazer uma alteração, você está comprando produto porque você precisa tal produto para a clínica, para o teu paciente. Então, não é que você trabalhe menos, mas você consegue ter a gestão. E realmente, para mim, eu falo que a maternidade foi aquilo que eu precisava. Foi aonde a água bateu na... Diz que quando a água subiu, né? Tipo, chegou no queixo aqui, no nariz. Porque tinha vontade, mas será? Não tinha aquela coragem. Eu acho que o que me fez realmente ver, não, agora eu quero poder ter essa gestão do tempo de conseguir levar na aula e buscar na escola, sabe? De, né, ter essa qualidade de vida, de acompanhar os filhos crescerem. Eu acho que isso foi uma das principais motivações que eu tive. Claro, a paixão, né, o quanto eu gosto dessa área, se não gostasse de forma alguma, você consegue trabalhar com o que você não gosta, né? Eu acho que ter amor no que faz é muito importante. Mas quando você tem um propósito assim, você consegue seguir muito mais, né? Foi o que, para mim, eu falo que foi quando girou a chave, assim, não, eu quero ter mais flexibilidade e também autonomia, porque dentro de uma instituição, você faz tudo isso. Eu falo que o enfermeiro dentro do hospital, ele gerencia tudo aquilo, ele faz todo esse trabalho para alguém, né? E aí, então você já tem muitas habilidades gerenciais, nós já temos, né? O atendimento ao cliente, a gente já tem tudo isso. Então, você só precisa pegar tudo isso e tentar trabalhar para você, né? Exato. É um desafio? Porque o início a conta não fecha, né? A gente não começa ganhando, a gente começa pagando para trabalhar. Então, por isso que a gente não consegue, é muito difícil fazer essa transição. Estou hoje no hospital, em uma empresa, em uma clínica, e amanhã eu vou sair e vai dar certo, né? Então, a gente precisa ter alguns passos, ter esse cuidado, porque você leva algum tempo para que a conta se nivele. Eu falo que a gente começa pagando para trabalhar, aí a gente começa fechando a conta, não está negativa mais, e aí depois você começa a fechar positivo teu caixa, né? Infelizmente, esse é um processo. A grande maioria das pessoas que eu conheço começaram dessa forma, né? E a gente tem que estar muito preparado para isso, porque a vontade de desistir quando algumas coisas começam a não acontecer como a gente gostaria e planejou, né, ali bate. Então, você precisa ser muito resiliente e tem que ter muita persistência mesmo, sabe? Exatamente. Persistência é tudo, né? E enfermeiro sabe ser persistente. Bastante, né? Enquanto nós somos persistentes em tantas coisas, né? E, Cláudia, conta para mim, como é que foi a sua aceitação no mercado de trabalho? Como a comunidade olhou para você e disse assim, mas eu vou num consultório fazer uma consulta com uma enfermeira? Como é que você foi reconhecida? Eu acho que, assim, uma coisa que me ajudou muito é que eu fazia área comercial. Então, os meus, hoje, as pessoas que me indicam hoje eram meus clientes na época, né? Então eu visitava esses médicos, esses enfermeiros, né? Muitos pacientes meus saem dali ainda, desse network que eu construí durante os 4 anos que eu passei trabalhando na área comercial com os produtos de cicatrização que eu fazia a parte comercial. Então, foi um processo que as pessoas já conheciam o trabalho e tudo mais. Então, não foi muito difícil isso. Mas a gente sabe, né? Mas, poxa, enfermeiro, você tem um consultório, né? As pessoas, alguns fazem, ai, que chique, alguns fazem, a gente sabe, né? A gente passa por todos, uns falam, nossa, que bacana, outros, nossa, mas tá querendo, né? Então, a gente ouve todas essas falas, todas vão aparecer, né? Por isso que eu falo, é a persistência, porque alguns vão falar, tá, mas você cobra consulta, né? Sim, a gente cobra consulta, a gente faz a consulta de enfermagem voltada para o tratamento de ferida, para podiatria, né, para estomia, dentro da área tem a consulta. Então, a avaliação, né, porque eles acham na minha área, eles acham, mas é só fazer um curativo, é só trocar um curativo, né? É só, porque a parte da podiatria também tem muito tratamento de feridas. Mas é só fazer tal coisa, né?
Então, tem que ir desmistificando. E é muito complicado porque a enfermagem ela vem carregada desde sua história com a caridade. Então, a gente precisa desmistificar a questão. Eu posso ganhar dinheiro, isso não é errado, eu posso cobrar, não estou fazendo nada errado, mas a gente ainda fica com dó muito de cobrar. Eu vejo que muitas vezes eu me pego com esse pensamento, ai, né, até aquela coisa. Mas no final da conta, o teu boleto, no final do mês, o teu boleto vai chegar e tu também tem que pagar. Então, a partir do momento que você tem suas contas para pagar de um negócio, você também entende que eu preciso cobrar. Não dá para fazer. Posso fazer caridade? Faço. Em alguns momentos eu atendo alguns pacientes que não têm condições. Isso é possível, né? A gente faz, cada um sabe quando pode, quando deve fazer. A gente faz. Mas se a gente for fazer caridade, a gente não consegue bancar o negócio, a gente vai à falência com certeza, a conta nunca vai fechar, né? Exatamente. E você teve uma dedicação, né? Você teve um gasto para chegar ao ponto de que aquele curativo é simples, mas ele é simples porque você tem o conhecimento daquilo, você pagou por uma especialização, você investiu em você, no seu conhecimento, né? Isso é um produto muito caro, muito raro. É tempo, é dinheiro, Dinheiro. você tem que abrir mão de muitas coisas. Eu fazia pós-graduação em Curitiba, então quinzenalmente eu ia para Curitiba com uma criança junto. Depois eu estava no final, eu estava grávida do meu último filho. Então, assim, você começa a lembrar o quanto isso é custoso, né? Aí fui fazer podiatria em São Paulo, isso tudo custa, né? E aí você manter um local para atendimento, você comprar equipamentos para atendimento, então uma maca específica, laser, né? Você começa a montar um consultório, então tudo isso tem um custo, né? E que leva um tempo para isso se pagar, isso não se paga, né? Você precisa diluir em quanto tempo isso vai ter o retorno do investimento, né? Tem que ter planejamento, né, Cláudia? Tem, bastante. E diga para nós, para quem está ouvindo, o que é sucesso para você? Eu acho que sucesso é você poder trabalhar com o que você gosta, né? Você conseguir ser reconhecida pelo trabalho que você faz, você conseguir ajudar outras pessoas com o seu trabalho, né? No meu caso, eu consigo melhorar a qualidade de vida, você consegue devolver a qualidade de vida para algumas pessoas e você poder viver disso. Né? Então você consegue ter retorno financeiro fazendo o que você gosta e conseguindo fazer o bem para alguém ainda, né? Então eu acho que sucesso, no meu ponto de vista, é isso. Que bacana. E para quem está assistindo e tem um desejo de empreender, gosta muito dessa área de estomoterapia, de podiatria, o que você dá de dica, o que você orienta, por onde essa pessoa deve começar? Acho que a primeira coisa é formação técnica, né? É você estar muito bem capacitado, porque nessa área, curativo, todo enfermeiro faz curativo, mas tem aquele que estuda somente isso. Então, obviamente, ele tem um gerenciamento, um manejo melhor daquilo. Então, a primeira coisa, você tem que estar capacitado. A segunda coisa, você não pode de hoje para amanhã, né, começar. Então, começar a empreender pensando numa coisa grande é difícil, você pode, mas você, a não ser que você já esteja nesse meio, senão você vai ter que começar a fazer o seu network, você vai ter que começar, na minha opinião, começar com os atendimentos domiciliares que exigem um investimento muito mais baixo. A partir do momento que você tem um volume um pouquinho maior de pacientes, que você está se desenvolvendo, você cresceu, aí você consegue ir para um consultório, que nem eu não tenho ainda, até por questões de tempo, eu não atendo, não tenho um local que só eu atendo, né? E nem sei se esse é o plano, mas, né, hoje as coisas estão mudando um pouquinho. Sim. Então, a questão de você trabalhar com a questão de sublocação, locar uma vez na semana, atendo ali, tenho mais demanda, vou colocar 2 vezes, porque custa você ter um aluguel de um local mensal, você tem que manter tudo isso. Então, esses passos lentos, assim, eu acredito que sejam mais
seguros, né? E você vai ter mais sucesso porque você vai indo conforme as coisas vão progredindo. Porque senão você começa dando um passo, aquela história de dar um passo maior que a perna, aí vem o desânimo, aí vem aquela coisa de frustração, aí será que é isso? Aí a gente desiste, né? Então é melhor ir a passos lentos, subindo, do que você querer dar um passo, às vezes, muito grande e não conseguir ter que voltar, né? Que bacana. Olha, Cláudia, foi muito rica a nossa conversa. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente aqui e que já está pensando no que fazer. Nós tivemos conversas até agora com a área de materno-infantil, obstetrícia, agora com você, nós estamos falando de podiatria, de estomoterapia, e nós vamos ter mais, sabe? Depois nós temos ainda, nós vamos falar sobre estética, que é algo que a enfermagem está ganhando campo, assim, maravilhosamente bem. Nós vamos falar sobre cooperativa de enfermagem, que é uma forma de empreender também. E às 19h30, Cláudia, nós vamos ter uma palestra com a Comissão de Empreendedorismo. Então, toda hora eu fico falando, olha, às 19h30 nós vamos saber como empreender na enfermagem. Você também está convidada para ir lá com a gente. Tá bom. Cláudia, muito obrigada. Sucesso para você. Eu agradeço muito o convite, né, de poder dividir a experiência, né, porque a gente precisa fomentar isso mesmo, né, na enfermagem e encontrar outras áreas e a gente não ficar tão preso nas instituições hospitalares, nessas outras coisas que nós já passamos toda a nossa caminhada, esse histórico da enfermagem, então a gente precisa assim, descobrir essas outras áreas e tentar explorar isso, porque tem muitas possibilidades dentro da enfermagem, né? É verdade. Muito obrigada, obrigada. Cláudia. Até mais. Até mais. Com a gente hoje aqui nós temos a Larissa Gramazio Soares. A Larissa é uma enfermeira que está há 12 anos trabalhando como enfermeira e vai contar para nós como é que ela começou a sua vida profissional. Tudo bem, Larissa? Oi, tudo bem, Valdirene? É um prazer estar aqui conversando nessa tarde sobre empreendedorismo na enfermagem, sobre a enfermagem, que é algo que eu fico muito grata de poder contribuir com o desenvolvimento da minha profissão. Você é formada por qual universidade, Larissa? Eu sou formada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, em Guarapuava. Que bacana. Há quantos anos já? 12 anos. 12 anos? Uhum. E você, depois de tantos anos de formada, como é que foi? Você começou a empreender? Como é que você começou a empreender? No que você está empreendendo, Larissa? Então, na verdade, eu sempre segui a carreira acadêmica, né? Fiz o mestrado, fiz doutorado, mas eu acredito que isso tudo sempre instigou em mim um conhecimento além, né, do que eu gostaria de ir além, né? Então, chegou um momento da minha vida pessoal em que eu mudei de cidade, né? Meu e meu marido, a gente mudou de Guarapuava para a cidade de Pato Branco. E aí houve uma necessidade de eu redesenhar a minha carreira, né? E definir a minha atividade, uma nova atividade, mas que não fosse qualquer atividade, que fosse uma atividade que tivesse um compromisso social, que pudesse me fazer continuar promovendo saúde e exercendo o cuidado, a ciência do cuidado. Então, logo que eu mudei de cidade, também veio a maternidade, né? E com a maternidade, né, o tempo é muito dedicado à minha família, né? Minha filha é pequena ainda. Então, eu precisava de algo que fosse flexível, que fosse uma fonte de renda, que me permitisse passar mais tempo com a minha família, mas que também não fugisse do que eu acredito, não fugisse do que eu já vinha estudando há muito tempo, né? Então, há muito tempo eu me dedico tanto ao ensino, né, como docente, pesquisa, né, tanto o mestrado quanto o doutorado foram na área de saúde materna e infantil, então eu pensei, qual área que eu tenho maior afinidade, né? Qual área eu tenho maior expertise? Então, eu defini que era isso que eu deveria trabalhar, né? Fui em busca de fazer cursos de formação específico para consultoria de amamentação, e a partir daí as coisas foram acontecendo naturalmente,
mas eu não queria apenas trabalhar de uma maneira informal, eu queria, assim, ser uma marca consolidada, ter referências, ter realmente uma visibilidade. Então, por isso que eu resolvi abrir a empresa, fazer inscrição como pessoa jurídica, né? Fazer uma identidade visual, cartões, né? Inserir nas redes sociais, parcerias, e é isso que tem me dado um pouco mais de visibilidade realmente para o trabalho que eu venho desenvolvendo, porque ele depende de mim e de mim, né? Olha que interessante que você colocou, né, Larissa, que é importante para as pessoas estarem pensando qual a área que eu me identifico, qual a área que eu domino. E foi a partir daí que você identificou uma oportunidade no mercado de trabalho, né? E a partir daí você não quis fazer apenas um trabalho amador, você estudou, você se dedicou e você não entrou no mercado apenas para ganhar um dinheirinho para sobreviver. Você quis registrar a sua marca. Como se chama a sua empresa, Larissa? Então, né, isso também não surgiu do nada, né? A gente teve vários insights assim, sobre nomes de empresa, mas eu optei por utilizar o meu próprio nome, porque eu acredito assim que não era só, eu não estou apenas oferecendo um serviço, eu estou oferecendo também a minha experiência pessoal como mãe, né? Eu tive agora experiência prática, então eu acredito que eu não estou cuidando apenas exercendo uma atividade técnica, eu me envolvo muito, a minha empresa ela tem um propósito maior, e eu acredito que o meu nome, acho a minha marca sou eu mesma, então eu acabei utilizando como nome, né, Larissa Gramazio, consultoria materno-infantil. Né? Então, muitas vezes as pessoas me procuram para consultoria da amamentação, mas esse é um dos serviços que eu ofereço. Né? Também tem consultoria do sono, tem a parte de introdução alimentar, de estímulo ao desenvolvimento, curso de gestantes. Então, é algo um pouco mais amplo, mas que vai com a minha identidade, né? Apesar de todo o conhecimento que eu busco, de todas as teorias, protocolos, sempre com a melhor evidência científica, eu sempre tenho a minha característica, né? A minha marca, o meu cuidado pessoal, que eu acho que é o meu diferencial. Eu acredito que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que saber qual que é o teu diferencial. E o meu diferencial realmente é aquilo que eu me proponho a fazer, que é algo com a minha identidade pessoal. E como a comunidade recebeu você como profissional, como empreendedora, sendo enfermeira? Então, ainda causa uma certa estranheza, né? Mas, assim, para mim foi muito tranquilo, porque eu sempre fui muito conhecida na enfermagem nessa área de materno-infantil, né? Uhum. E a área de materno-infantil, ela vem ganhando cada vez mais protagonismo, a enfermagem vem ganhando cada vez mais protagonismo na área de materno-infantil, e ela vem sendo reconhecida por boas práticas. Então, acho que isso contribuiu muito para a aceitação. Né? A gente está muito acostumado a ver enfermeiros lotados assim, em serviço público e privado, porque sempre houve uma grande oferta, então o mercado sempre absorveu, né? O que não acontece com outras profissões, fisioterapia, psicologia, nutrição. Então, eu acho que isso é muito novo, então as pessoas ainda têm uma certa estranheza, porém valorizam muito, porque normalmente o enfermeiro que está disposto a empreender é um enfermeiro que tem que acredita muito no seu compromisso social, no seu impacto, na mudança que ele pode realmente fazer. E todos que estão à volta vão acabar valorizando quem realmente está disposto a mudar, né? Internacionalmente, a gente já tem, né, enfermeiros de prática avançada que prestam consultoria, que têm consultórios próprios, então é uma prática autônoma já bastante difundida na sociedade. E acho que a gente tem caminhado cada vez mais para isso, e o empreendedorismo eu acho que vem bem nessa linha de ampliar a visibilidade da nossa profissão, consolidar ela como ciência, tecnologia, como inovação em vários cenários, né? Eu estou num cenário onde
eu estou caminhando, o empreendedorismo da enfermagem está caminhando, mas eu tenho a meu favor que a parte de saúde materno-infantil também tem ganhado muita visibilidade, né? Mas existem outras áreas que também os enfermeiros se inserem e desempenham um papel brilhante e a sociedade só vem a ganhar e agregar mais valor à nossa profissão. Isso é verdade. O que a enfermagem faz, o que a enfermagem já construiu ao longo da história, todos os avanços, todas as conquistas na área de saúde, sempre teve a mão da enfermagem, sempre o do técnico, do auxiliar e do atendente, né? Esse profissional que ficou na história, que inspirou tantas pessoas para ser enfermeiro, né? Mas são sempre pessoas empreendedoras, pessoas que trazem soluções, pessoas que trazem humanização. E isso é muito bacana. A comunidade só ganha quando a enfermagem empreende, quando a enfermagem ganha um papel importante, ganha esse protagonismo na sociedade. Mas todo mundo, quando pensa em empreender, Larissa, eu acredito que você também tenha passado por isso, dá aquela insegurança, né? Porque todo mundo pensa na segurança que o registro em carteira traz, não é? Uhum. Como é que foi isso para você? Como é que você criou essa coragem para largar a carteira assinada? Você já de cara pediu desligamento, ou começou primeiro trabalhando em dois? Como é que foi isso para você? Então, para mim, eu tive, acho que um empurrãozinho muito, muito forte, que foi a mudança de cidade. Então, quando eu Sim. optei por mudar de cidade, né, eu era professora na Unicentro, eu trabalhava como docente, e acabei saindo de Guarapuava, vindo para a cidade de Pato Branco, né? Terminei meu doutorado nesse período de transição das cidades, e logo tive minha filha, né? Então, tive um apoio financeiro do meu marido, mas aí agora, a hora que termina, né, a hora que o bebê vai para a escola, e aí a gente vai retomar por onde começar, né? Então, realmente, a parte financeira é bastante tentadora, porque quem é CLT, contratada, tem a garantia de quanto vai receber e já sabe com a expectativa de quanto vai vir no desconto. Então, você trabalha, né, a sua vida e gira em torno disso. Quando a gente fala de empreendedorismo empresarial, todo o lucro, normalmente nos primeiros anos, ele é revertido para investir no seu próprio negócio. Eu tenho planos a longo prazo, né? Então eu tenho ainda, eu quero desenvolver cursos, eu quero desenvolver e-books, alguns materiais digitais. Então eu realmente ainda estou na fase de plantar, né? Existe a fase de plantar e a fase de colher. Então, acho que quem quer empreender precisa ter um aporte financeiro, né? Pelo menos uns 2 anos com todas as suas dívidas, todas as suas rendas, seus custos aí guardados e reservados, né? Para possíveis turbulências que ocorrem, mas que são totalmente previsíveis no ramo do empreendedorismo. E assim, a gente tem muitas vezes a vantagem de trabalhar em dupla jornada, né? Então, até a empresa se consolidar, até você conseguir fazer teu nome, até você conseguir ter uma carteira boa de pacientes, né? Ter uma rede maior de parceiros, que a tua renda como empresa supere o teu valor da carteira assinada, eu acho que é um caminho. Mas, assim, o que me deixa muito confortável é assim, se você não está feliz ganhando aquele salário, mesmo que aquele salário seja certo, busque mudanças, busque transformações, né? A parte financeira é totalmente importante, né? A gente não... Parece que às vezes que até é errado falar sobre cobrar um serviço de enfermagem, mas não, é o nosso trabalho, a gente precisa colocar um valor, a gente precisa precificar, aprender a cobrar, né? Sim. E não é uma parte muito fácil, né? Mas a gente precisa, né? Isso é o valor do nosso serviço, mas que a satisfação, o teu propósito de vida é muito recompensador quando você consegue realmente trabalhar, não apenas, muitas vezes, cumprindo funções, mas, assim, você ser o gestor do que você realmente quer impactar, do que realmente você quer fazer.
A gente vê a enfermagem, principalmente em hospitais ou unidades de saúde, que é assim que a população nos vê, né? Eu mesma, quando me pergunto, o que você é? Eu sou enfermeira. Em que hospital você trabalha? Então, todo mundo tem a imagem de que o enfermeiro trabalha em hospital. E nós somos mais do que isso, né? E estando em hospital, nós estamos sendo subutilizados, porque a nossa visão é uma visão de gestão, é uma visão de empreendimento mesmo. Então, quando você se prende a uma carteira assinada, você limita a tua criatividade. E a gente tem conversado muito com empreendedores, porque nós estamos construindo aqui no Corém Paraná a comissão de empreendedorismo, que vai ajudar enfermeiros, assim como você, que passou uma dificuldade terrível no começo, sozinha. Hoje, a enfermagem ela não vai mais ficar sozinha. O Corém Paraná vai dar esse impulso, vai ajudar nesse planejamento, porque, como você falou, você teve que fazer teu plano, como que eu vou pagar as contas, como eu vou sobreviver nessa fase onde eu estou plantando o meu negócio, né? E isso tudo é planejamento estratégico, é plano de negócio. E nós vamos ter cursos, disciplinas dentro do Corém Paraná que vai ajudar a enfermeira a fazer seu plano de negócio. E vão ter pessoas, assim como você, que vai ajudar os novos enfermeiros, empreendedores, os novos técnicos de enfermagem empreendedores, porque técnico também pode ter a sua empresa. Não precisa ser só enfermeiro para ter empresa, um técnico pode ter sua empresa sim. Ele vai precisar ter um RT? Claro, ele precisa ter um RT, mas ele pode ser dono do negócio. Nós podemos crescer sem ser registrado em carteira. Nós podemos crescer com o nosso próprio negócio, como enfermagem. E nós vamos fazer a comunidade reconhecer o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, como um profissional que empreende, como um profissional que pode trabalhar de forma autônoma. Larissa, hoje, para você, o que é sucesso? É uma pergunta bem complexa, né? Vou trazer bem para a minha parte profissional, mas assim, acho que não há nada melhor do que você poder acordar de manhã, saber que você tem alguém para atender e saber que você é essencial na vida dessa pessoa. Que por meio assim do teu trabalho você é capaz de fazer a diferença na vida das pessoas e assim, no final do dia você pode deitar a cabeça no travesseiro, respirar fundo e falar assim, eu sou essencial e eu cumpri o meu dever. E eu consegui fazer exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. Porque muitas vezes a gente está, igual você falou, a gente está dentro de um hospital, a gente está dentro de um serviço público, a gente quer fazer mais. Só que o próprio sistema acaba nos engolindo com multitarefas, com uma carga de trabalho excessiva. Então, assim, quando eu pego uma família para atender, no mínimo aproximadamente umas 2 horas que eu me dedico só para aquela família, né? Que eu consigo entender e captar exatamente as individualidades daquela família. Eu consigo acolher as dificuldades apresentadas naquele momento, né? Sem nenhuma pressa, conseguindo colocar em prática tudo aquilo realmente que eu estudei, que eu estou disposta a fazer. E assim, é incrível a hora que você chega, por exemplo, na minha área, né? Você chega na casa de uma família, a mãe às vezes está com aquele semblante de cansada, de insegurança, de incapacidade, e depois da tua consultoria, ela sai leve, ela sorri, ela logo em seguida ela já manda mensagem, já manda foto, assim, é de arrepiar, assim, você saber que o teu trabalho faz a diferença. Então, não existe outra definição de sucesso para mim do que se não ser um instrumento de transformação realmente na vida das pessoas. Que lindo. Larissa, para quem está nos assistindo agora e tem um sonho de empreender, qual a orientação que você daria? Que caminho que essa pessoa deveria tomar? O que você poderia falar para essa pessoa, para estimular essa pessoa a pegar as ideias que estão aqui, colocar no papel e depois do papel colocar em prática? Acho que a primeira coisa, assim, é quem está cansado do serviço público, do serviço privado, e acha que empreender vai ser mais fácil, vai ser mais lucrativo, acho que a gente precisa colocar um pouco do pé no chão e falar assim, é um propósito, é uma meta, é difícil, mas no final
eu vou colher uns bons frutos. Então, eu acho que a primeira coisa é ter pé no chão, que vai vir alguns percalços no caminho, mas que é totalmente tranquilo de você conseguir contornar se você está com o teu propósito, com o teu objetivo bem definido. Sim, e aí por onde começar, né? Acho que primeiro é definir o teu nicho, né? Qual é as tuas principais habilidades, quais as tuas principais competências, as tuas afinidades. Você tem que gostar do que você faz, não é porque dá dinheiro. É realmente você gostar daquilo que você faz, porque você vai ter que buscar atualizações constantemente, né? O que você sabe fazer? Quem você conhece nesse meio? O network, né? Não tenha medo da concorrência, faça amizade com a tua concorrência, né? Às vezes a gente acaba assim indicando, eu indico para uma outra enfermeira consultora, elas muitas vezes indicam para mim, porque não abate a minha agenda com a agenda dela, enfim, e a gente não pode deixar uma mãe na mão, né? A gente tem que sempre... Então, o network é muito importante. Eu fiz muitas parcerias, por exemplo, uma parceria na escola de natação, fiz parceria numa loja, então, assim, as parcerias são inusitadas, mas que nos trazem realmente um retorno, né? Definir quem poderiam ser os seus primeiros pacientes, qual que é o teu capital financeiro para você investir nesse primeiro momento, até quando que você consegue conciliar a tua dupla jornada. E quando a gente pensa, assim, muitas vezes em empreendedorismo, a gente pensa, assim, no início muito burocrático, né? CNPJ, parte financeira, Isso é realmente importante para consolidar. Isso que vai te deixar mais consolidado no mercado. Mas para começar a empreender, você tem que ter motivação e estar disposto a enfrentar os desafios. Não é o caminho mais fácil, mas é um caminho muito prazeroso, é um caminho muito gratificante. E o resultado vem, né? A consequência financeira, né, acaba sendo uma consequência realmente disso tudo, né? É necessário assim, saber que você tem uma responsabilidade muito maior, porque você é o RT, né? Você é o responsável técnico pelo teu próprio serviço, né? E você tem que ter um compromisso pessoal, um compromisso profissional para estar disposto a enfrentar o mundo do empreendedorismo empresarial. E muitas vezes é um mundo novo. Eu ainda não busquei nenhum curso na área de específica assim, em relação a desenvolvimento, de planejamento estratégico, marketing. Eu estou buscando muito por minhas próprias pernas, né? Até o marketing digital do Instagram, tudo sou eu que faço, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente tem muitos cursos no próprio Instagram mesmo, que acaba te dando uma boa noção, acaba te dando um bom direcionamento. E isso é ótimo, porque a gente precisa ter uma noção de quanto a gente ganha, quanto que a gente tem que investir, quais são os lucros, participação, enfim, é um vocabulário novo, mas que a gente precisa dominar. Porque, assim, hoje só eu trabalho na minha empresa, né? Mas nos próximos anos eu quero começar a empregar novos enfermeiros. Então, o que hoje eu tenho um conhecimento muito pequeno é o que é suficiente, mas eu não quero parar aqui, eu quero crescer, eu quero ser maior. Visão, né? E aí eu preciso realmente de informação e de formação nesse sentido, né? E fico feliz que o Corém vai estar aí para nos mostrar o caminho das pedras, porque é algo novo realmente, né? Que acaba fazendo diferença. Juntos nós somos mais fortes, né, Larissa? Eu fico muito feliz da nossa conversa, foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que quem está assistindo deve estar fazendo já 1000 planos, e o que eu vou fazer, então já começa a se programar e dar um estímulo, dar esperança, né? Ver pessoas como você enche a minha vida de esperança, porque eu sou enfermeira há mais de 20 anos também, e eu nunca vi a enfermagem tão forte e tão unida para, assim, mudar a nossa realidade. Obrigada pela nossa entrevista. Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar. Tem muito mais para falar, sim, mas a gente... Nós vamos te dar mais espaço aqui para falar, até para ajudar outras pessoas nessa área também,
para se ajudar, vamos fazer outros cursos juntas. Mas eu fico muito feliz de você ter aceito o convite, esse desafio de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu empreendimento. E você que está assistindo, continua aí, porque tem mais entrevista. Boa tarde, Clitéria. Seja muito bem-vinda às nossas entrevistas. Nós estamos conversando com vários enfermeiros que estão empreendendo na enfermagem. E por que não falar sobre cooperativa de enfermagem, né? Então, conta um pouquinho para nós, Quitéria, quem é você, como é que começou essa vida no empreendedorismo, da onde você é? Boa tarde, Valdirene. Muito obrigada pelo convite. Eu acho bem interessante discutir o empreendedorismo voltado para a enfermagem e falando agora também dessa inovação que é o cooperativismo. Então, eu, de nascimento e de criação, é no interior do Nordeste, chegando em Curitiba há 34 anos atrás, em busca justamente de um ensino que possibilitasse fazer algo diferente do cotidiano. Então, por isso, busquei, entendi que o sul do país oferecia essa oportunidade e migrei para cá. Então, fiz a minha faculdade na Universidade Federal do Paraná, na verdade, estudei enfermagem lá, e isso há também 27 anos. Ou seja, de lá para cá, atuei na assistência, fui entendendo que é o começo para todos os profissionais da nossa área. E de lá, eu fui sempre percebendo o que dá para fazer diferente. O hospital é onde a gente deseja, sonha trabalhar logo que sai da faculdade. Eu penso que nem é quando sai, é quando a gente entra na faculdade, a gente já está pensando em que o hospital e aquele universo, e é isso que a gente pensa em fazer. E lá vão surgindo tantas situações, e eu já comecei a perceber esse enfermeiro como um integrador da equipe de saúde. Então, ali eu já vi que nascia essa oportunidade. Então, eu acredito que seja, né, dali, essa oportunidade de trazer essa integração. Você tem que se interrelacionar muito bem e tem que entender de tudo um pouco. Cada profissional da equipe multidisciplinar passa por ali e ele vai querer saber como que está funcionando a dieta, como que o paciente deambulou, depois da manobra de ontem, qual que é a reação. Então, a expectativa é muito grande em cima da enfermagem. Então, essa visão, né, eu falo de radar, que está girando o tempo todo, o enfermeiro tem já desde a sua formação. É verdade. Mas, Quitéria, o que é uma cooperativa, né? Porque a gente, assim, eu, por exemplo, desde criança eu ouvi falar de cooperativa, mas na agricultura, né? Hoje a gente ouve falar algo mais sobre cooperativa do que antes, mas a gente nunca tinha falado muito sobre cooperativa na enfermagem. O que é ser cooperativa e por que cooperativa na enfermagem? Olha, eu penso que é necessário entender primeiro quais são os ramos para se atuar em uma cooperativa. Então, ela tem ali na área de consumo, crédito, infraestrutura, saúde, trabalho e transporte. E a enfermagem, ela está ali no ramo da saúde. Nós temos o cooperativismo surgindo ali em 1844, na Inglaterra, vem para o Brasil, nós temos a maior, né, cooperativa que nasce aqui em termos de saúde em 1967, que é a Unimed, e assim, e eu penso, nossa, tem outros profissionais, já tem físio, tem de odontologia, e por que não da enfermagem? Então, existia essa lacuna. Também falo que existe um mentor nosso, o doutor Gessi, gosto de falar do nome dele, porque ele já trabalhava com o cooperativismo, e ele sempre falava, não tem enfermagem, não tem enfermagem. Então, assim, e eu também já buscava esse assunto. Então, acho que essa ideia, ela vai surgindo em outras cabeças, e automaticamente você vai buscando como que você concretiza, realiza esse empreendimento. Então, eu penso que também o princípio do cooperativismo, ele deva vir da intenção. Qual que é o objetivo? Então, você vai agrupar pessoas, e no nosso caso, profissionais, com um objetivo em comum, que é a prestação de serviços. E você une essas pessoas, dali você une recursos e você potencializa. Então, empreender através do cooperativismo é realmente algo que facilita essa ocorrência.
E aí, claro, vamos entrar nos princípios, que hoje são 11 princípios do cooperativismo, mas eu destaco muito entre 4 a 5 deles, que o primeiro é essa adesão voluntária, ela é livre e voluntária. Você entra quando você quer entrar, você tem conhecimento, você entra por curiosidade, e ali você vai querendo ficar até o tempo, eu não quero que a empresa pare de existir. Na cooperativa, é um empreendimento que ela vai continuar. Eu digo que o cooperativismo ele é um legado feito para a enfermagem, no caso hoje da nossa cooperativa, e assim, essa intercooperação, o tempo todo eu estou pensando, não no que é bom para mim enquanto indivíduo, mas qual é o resultado coletivo da minha ação, da inovação, de um novo projeto. É assim que realmente nós pensamos. E a participação econômica, porque você aqui nós falamos de sobra. Tudo que sobra do exercício, você vai reinvestir parte e você vai dividir essa sobra com o cooperado. Então, você participa para fundar, colocando um capital bem menor, e cada vez que tem resultado positivo, que sobra desse exercício, você também divide entre os cooperados. Então, significa, Quitéria, que para você ser cooperado, você praticamente tem que ter um espírito empreendedor também, porque é uma agregação de empreendedores. Eu quero empreender, eu quero ter o meu próprio negócio, mas sozinho me sinto fraco para fazer isso. E na cooperativa você consegue unir as forças e se tornar grande para competir no mercado de trabalho. É por aí, então? Exatamente. O espírito empreendedor precisa estar presente no profissional. Porque empreender, geralmente nós olhamos o empreendimento grande, nossa, que interessante, né? Agora, a construção realmente, até chegar ali, e quando você está em um grupo maior, você pode diversificar. Alguém é muito bom em educação, então ele pode conduzir o que é essencial nesse negócio, é ter essa disponibilidade de participar de treinamentos, de capacitação. E eu digo que o cooperativismo é um assunto que você não tem como esgotar. Você busca conhecimento hoje, amanhã você já vê que tem novidade, e o tempo todo, e o tempo de uma pessoa é diferente do tempo da outra. Precisa ter esse espírito empreendedor, essa visão mesmo de futuro. Eu estou começando agora, onde quero chegar, qual é o passo a passo? Existe também muito planejamento. Exato. Você falou que a adesão é voluntária, né? Então, a pessoa que quer entrar numa cooperativa, ela entra voluntariamente, ela tem uma cota que ela paga para entrar, e ela, naquele momento, ela é associada, né? Exato. Ela é cooperada, então ela faz parte de toda a gestão, e ela também participa das decisões da cooperativa? Exatamente. Nessa participação econômica, o cooperado ele tem o poder de voto. Nada acontece no exercício do ano seguinte se não for aprovado em assembleia. Então, ali, esse preparo do cooperado para ter domínio do assunto a ser discutido é lançado antes. Sim. E ele vai se inteirando e formando a sua opinião e buscando dados e fatos para que realmente, ao realizar-se a assembleia, ele possa ter segurança na tomada de decisão. E ali, sim, tudo que for decidido, existe eleição, onde se escolhe a diretoria, se escolhe o conselho fiscal, que acompanha o que acontece com toda a parte financeira da cooperativa. É assim que funciona. E também em campo, que é muito abrangente. Nós não atuamos hoje só na área hospitalar. Nós atuamos onde a enfermagem possa chegar. Então, a cooperativa ela vem aí bem no auge do Covid e fomos muito, sim, para a área hospitalar. Só que já no final ali de 2020, nós já passamos com propostas para a prestação de serviço fora do ambiente hospitalar, em clínicas menores, com outras possibilidades para o profissional. A cooperativa, ela sempre surgiu em algumas áreas já com esse intuito de se tornar forte, né? De unir forças para que aquela
aquele ramo de trabalho da pessoa tivesse uma visibilidade maior, pudesse competir com grandes, né? Então, significa que, sendo da enfermagem, eu poderia me associar, me cooperar, né? Eu falo associação, mas me cooperar na cooperativa, e eu tenho um desejo de ter um empreendimento, mas para eu ter um empreendimento eu tenho que ter um contador, eu tenho que abrir um CNPJ. Eu conseguiria levar esse projeto sendo cooperado e empreender com a cooperativa no ramo que eu domino? Olha, Valdirene, o ramo que você domina tem que estar linkado a um dos 6 que eu já te falei anteriormente. Certo. Então, nós fomos para a área da saúde, e se existir consultório de enfermagem, por exemplo, eu sou uma enfermeira, quero empreender atendendo consulta de enfermagem voltada para uma especialidade que seja qualquer uma que podemos atuar, mas um exemplo muito em voga, que é a questão da obstetrícia. Ao parto de baixo risco, e enfim, ela pode estar atuando dentro de uma instituição pela cooperativa? Pode. Ela pode abrir um consultório em qualquer prédio fora da cidade e estar linkada à cooperativa, porque ali entra como um projeto. Então, a primeira coisa é o projeto que eu quero empreender está dentro do ramo que a cooperativa atua. Então, se está, aí é um projeto que entra dentro do macro negócio que já está constituído. O ramo que você fala é o ramo da saúde, né? Isso, nós estamos no ramo da saúde, mas pode ser que a pessoa queira empreender no ramo de consumo. Então, o que nós temos feito é, cada profissional que tem um projeto, nos procura, aí sim nós falamos em caixa. E aí já pode sair ele como um cooperado, ou seja, ele já tem o contador, já tem a parte jurídica, já tem tudo pronto ali. Então, essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Vai entrar como projeto, daí sim a implantação, que vai decorrer como um projeto normal da cooperativa. Então, se algum profissional, um técnico de enfermagem, um enfermeiro que está nos assistindo agora, ele tem um projeto, ele queria muito levar esse projeto para frente, mas financeiramente não é viável, ele pode procurar a cooperativa, apresentar esse projeto, se cooperar e negociar a realização desse sonho. E no final, ele seria o quê? Ele seria um gestor desse projeto dentro da cooperativa? Ele seria o coordenador? Como que funciona? Dentro da cooperativa, a pessoa vai apresentar o projeto e ele será direcionado para a área de competência para análise, sem sombra de dúvida, e com certeza ele será colocado em votação, levado para aprovação da própria Assembleia, porque na cooperativa existe um planejamento estratégico. Certo. E aí já tem os braços para desenvolvimento desse negócio ao longo ali, que ele está sendo com revisão trimestral para nós, o mercado está muito dinâmico, mas que seja um projeto para um ano. Então, já no exercício seguinte, se coloca para votação da ideia. E é assim que funciona. E aquele profissional que leva o projeto, ele pode sim ser um coordenador. Obviamente que existem ramos de atuação, nós estamos aí caminhando para um projeto que logo será lançado muito em breve. E o que acontece? O coordenador, o idealizador, ele já é convidado a ser o próprio responsável por aquele projeto, entrando inclusive como responsável técnico. Que bacana. Então, se alguém quiser ter uma clínica de estomoterapia, uma clínica de estética, ele poderia fazer pela cooperativa. Isso ia evitar muitas burocracias, contador, abertura de empresa, mas, em contrapartida, ele teria que ser submetido a uma assembleia para aprovação desse projeto, né? Isso, realizando a apresentação desse projeto, ele tem que vir com um estudo de mercado, com uma análise que convença a assembleia a investir nesse projeto. Seria por aí, né? Exato. Val, às vezes vem a ideia, e daí ele já está dentro de um dos braços a ser desenvolvido no planejamento estratégico. Então, certo. O restante do projeto já é desenvolvido pela própria cooperativa.
Olha que beleza. Então, já tem isso, a ideia está pronta e a pessoa já está ali também pronta para atuar. Aí a cooperativa faz essa análise toda de viabilidade e aí sim starta para ser aprovada em assembleia. O que eu estou entendendo agora o nosso momento de enfermagem não é outro a não ser trabalhar juntos. A enfermagem precisa apoiar a enfermagem precisa empreender, conquistar novos espaços, ganhar força, ser reconhecida, mas esse reconhecimento ele depende exclusivamente da nossa união. E a cooperativa é uma união, né, Quitéria? E é bacana ver esse teu trabalho. Nós temos acompanhado aqui do Corém o seu empenho. A gente já te conhece como gestora, a gente conhece o desejo que você tem de unir a enfermagem. E eu queria que você ficasse à vontade para convidar as pessoas a conhecer a cooperativa e trazer o projeto que tiver para somarmos, né, e juntos sermos mais fortes. Sim, com certeza. Val, a gestão do serviço de enfermagem, ela está presente em todas as esferas. A gestão do cuidado, quando o técnico de enfermagem chega para iniciar seu plantão, conhecer seu paciente, ver como que ele passou do turno anterior para o que ele está recebendo. Isso tudo eu vejo como oportunidade empreendedora. Ele está indo fazer um planejamento para poder assistir a esse paciente. Olha, eu deixo assim um convite a todos os profissionais. A cooperativa, a Coenf, ela é composta por técnicos e enfermeiros. Eu não vejo a enfermagem separada, porque realmente o grande volume nosso aí está em profissionais técnicos e que, claro, nós estamos no mercado somente há 2 anos. Nós estamos ainda aprendendo. E a educação continuada aqui, ela é constante. Essa flexibilidade para olhar para o processo do dia anterior e pensar, desse jeito o cliente não está sendo atendido, e dentro da cooperativa o cooperado é um cliente. Os processos estão sempre sendo ajustados para que fique melhor para ele. E claro, como qualquer empreendimento, você vai precisar sempre, ao longo da caminhada, fazer ajustes. E aí o grande apelo que eu deixo para a enfermagem, em todas as categorias, né? Precisamos nunca focar no problema, e sim na possibilidade. Crise cria oportunidade. Eu penso que nós estamos vivendo em outro momento da enfermagem, que foi propiciado por um momento tão ruim que foi a pandemia. E que nos deu, nós não tínhamos escolha. Então, assim, precisávamos estar cuidando do paciente. E esse profissional, ele vem do mercado ainda com a visão de que nós fomos treinados, educados para, e aí estamos fazendo parte da história que está mudando esse conceito. Então, realmente vir com o espírito empreendedor, ler, buscar ouvir entrevistas que fale como que é empreender. Então, aqui dentro é o esforço de em campo, fazendo a sua melhor técnica, o saber sempre científico, com muita humanização no cuidado, e sabendo interpretar o momento do paciente, o momento do cliente, que também para nós é um tomador de serviço, o momento do seu colega. Então, realmente, vir com essa mente aberta, de que precisamos inovar, preciso reinventar. Dessa forma que nós convidamos os profissionais a que sejam empreendedores e realmente venham conhecer nosso trabalho. Que bacana. Quitéria, nas outras conversas que a gente teve com as enfermeiras empreendedoras, elas sempre deixaram muito forte na fala delas a importância de continuar estudando, se aperfeiçoando, que é esse o diferencial, é o domínio do que você faz que conquista novos clientes, né? Então, na cooperativa não deve ser diferente. Você não deve parar no tempo, se conformar, porque agora você está cooperado, mas estudar sempre, né? Exato. Olha, sem a educação, e a gente traz aqui assim, a educação continuada, já está dizendo contínua, né? Não para nunca. É contínua. Então, assim, eu venho com aquela empolgação. Eu sou uma pessoa, eu digo assim, eu sou uma enfermeira apaixonada pela enfermagem, e o que eu faria depois da enfermagem? Enfermagem de novo. Então, assim, busco conhecimento em outras áreas, com certeza, que agrega muito aqui.
Mas eu vejo assim, como posso assistir melhor? Estudando. Eu não consigo parar de estudar, porque eu sempre penso que a excelência se alcança para hoje. Amanhã é outro dia, é outro nível de exigência e de excelência também. Se o cooperado ele não abrir as leis que regem o cooperativismo, não estiver olhando para os 11 princípios do cooperativismo, ele perde o foco. Ele começa a olhar para a individualidade de novo. Tá ruim para mim o horário, tá ruim para mim esse serviço, tá, mas ruim para mim, como que impacta os outros? Então, se ele está estudando sempre, ele terá essa construção de uma consciência de intercooperação. Então, estudar educação continuada para nós realmente em 2 aspectos. Eu tenho o comportamental e o lado técnico, e realmente é voltado para o cooperativismo. Aqui tem que estudar bastante e tem que participar de treinamentos. Tem que agregar valores, né? Com certeza. Quitéria, para você, o que é sucesso? Eu sempre me faço essa pergunta. O que é sucesso é alcançar aquilo que tu deseja. Então, assim, eu vou galgando o sucesso e eu digo que eu escalono ele. Então, sucesso para mim era, entrei na faculdade, aí quero concluir a faculdade. Foi sucesso. Consegui concluir. E depois disso, quero o primeiro emprego, sucesso também. E depois disso, quero me especializar. E sucesso para mim é alcançar aquilo que realmente você deseja. E considero que ele é transitório. Alcancei um, já quero outro. Isso que é bom no ser humano, né? É essa sede de algo novo todos os dias. Sim. Você tem alguma dica para dar para quem está nos ouvindo agora, do que fazer para empreender na enfermagem, do que fazer para alavancar a sua vida profissional? Olha, eu digo que, e sempre reflito a respeito, quem eu sou, qual é o meu propósito? Então, quando dentro da enfermagem, eu digo que a enfermagem é muito ampla. Quando se entra na faculdade, você vê ali tantas possibilidades. Com o que eu me identifico melhor? Então, dali eu penso que seja o primeiro momento. Eu entrei na universidade achando que eu seria enfermeira obstetra. E assim, era o sonho da minha vida, achava de tudo que tinha que estudar, era o que eu mais me dedicava. E o primeiro emprego foi na pediatria. E ali eu vi, nossa, me apaixonei. Daí eu fui vendo, então eu vou experimentar mais. E não ter medo de ousar. Tem que conhecer. Eu quero ser enfermeira que trabalha lá, estomaterapeuta. Vai lá, conhece um pouco, vai na prática, experimente, para depois realmente tomar a decisão. Mas o conselho tem que estudar. Identificar aquilo que você se sente melhor na execução e, depois disso, buscar conhecimento. Dentro da área, com todas as especialidades que existam, você está olhando, algumas vai fazer, outras vai ler algum artigo. E, no final de tudo, tomar a decisão e saber que não existe momento de estabilidade. Quem assume risco, com certeza empreende, inova, acerta e erra, e acho que esse é o meu conselho, é dar o primeiro passo. Começar. Muito bom. Quitéria, nós agradecemos a sua participação na Semana de Enfermagem. É uma honra ter você aqui conosco. Você é uma pessoa que inspira outras pessoas. Assim como nós tivemos até agora vários enfermeiros mostrando a sua área de empreendedorismo, inspirando novos empreendedores. E quem não assistiu desde o começo, assista, volta, indique para os seus amigos assistirem, porque é assim que a gente se encontra, se inspirando em outras pessoas, em outras histórias, né? E hoje à noite, Quitéria, você também está convidada, às 19h30, nós vamos ter um encontro de empreendedores. Nós vamos conversar sobre como empreender na enfermagem. E a Semana de Enfermagem não para por aqui. Amanhã nós teremos apresentações de trabalhos científicos, teremos apresentações de inovação, de profissionais que estão na prática, profissionais técnicos que inovaram a sua assistência, a sua profissão, e às vezes é ali que você vai encontrar a solução para a dificuldade que você está lá no teu trabalho, né? Então, participe da Semana de Enfermagem, se inscreva, a programação está no site, entra lá no site, se inscreva, participe, indique para os teus amigos, e indique também
para a comunidade, né? Para os seus familiares, para que eles conheçam a enfermagem, para que as pessoas entendam que a enfermagem não é só aquela que está dentro do hospital, ela vai além. E agora nós somos business, somos profissionais de negócio. Um abraço a todos, nos encontramos mais tarde e que todas essas histórias tenham realmente sido uma inspiração para você crescer como profissional.